Amém, queridos? Graça e paz. Queridos, vamos meditar no capítulo 18 de Ezequiel. Há um tempo atrás eu meditei nesse capítulo e o Espírito falou comigo de uma forma tão maravilhosa, queridos. Vamos fazer desse capítulo um entendimento que vai nos libertar de muitos enganos. Um deles, que é o tema dessa mensagem, maldição hereditária, queridos. Quem nasce de novo em Cristo Jesus, ele não tem mais maldição hereditária. Não tem. Não importa o que nossos pais fizeram antes da gente nascer. Não importa, queridos. Se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, essa maldição está quebrada no nome de Jesus. E nós vamos ver que nós devemos praticar a verdade para que esse tipo de maldição não afete a nossa vida. Vamos meditar? Ezequiel 18. Eu vou ler pausadamente com os irmãos. É um capítulo razoavelmente longo. Ele tem 32 versículos, mas eu creio que nós conseguimos em 20 minutos, 20 e poucos minutos, gravarmos esse áudio. Prestem muita atenção. Vamos ler? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Ou seja, os pais fazem besteira e os filhos pagam por isso? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Então, já nessa primeira porção, nos 3 primeiros versos, nós vamos ver que, de fato, cada um será responsável por suas condutas. Cada um. Claro, aqui está falando num contexto de pessoas que entendem o bem e o mal, né? Quando uma criança ela já começa a entender o bem e o mal, eu digo assim, mais ou menos no pré-adolescência para frente, que já consegue compreender o que é o certo, o que é errado, já tem a consciência, ela será responsável pelos seus próprios atos. Amém, queridos? Então aqui já começamos a desvendar esses mistérios maravilhosos da palavra. Então, nunca mais se dirá na terra de Israel essa parábola: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, nossos pais fizeram besteira e a gente que paga? Não. Amém, queridos? Isto é, quando nós nascemos de novo. Eu não estou dizendo que não há maldição hereditária. Há sim maldição hereditária. E inclusive crianças, sim, inocentes, podem pagar o preço da besteira dos pais, até mesmo dos avós. Mas aqui o contexto é quem de fato nasce de novo em Cristo Jesus. Amém? Nasceu de novo, queridos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Continuando, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Olha só como o Senhor fala. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é a alma que pecar que morrerá. Amém, queridos? Tem aquele texto de Eclesiastes 12 e 7, que diz que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus, a quem o deu. Ou seja, aqui no verso 4 de Ezequiel 18, Deus fala que todas as almas são dele. Isto não quer dizer que todas as almas serão salvas. Não é isso. Ele recebe as almas e dá um destino para essas almas. E nós já compreendemos que todos os mortos, eles vão para o mundo dos mortos. E ali eles ficam aguardando o dia da ressurreição. Primeira ressurreição para os justos e a segunda ressurreição após o milênio para os pecadores. Então, ali eles ficam aguardando o destino de seus espíritos, suas almas, que se unirão aos seus corpos no dia da ressurreição. Todo ser humano que morre, seja ele justo ou pecador, eles vão ressuscitar. Amém? Amém, queridos? Isso é importante. Então, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Amém, queridos? Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias condutas. Amém? Verso 5. Sendo, pois, um homem justo e praticando juízo e justiça, não
comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, ao lucro desonesto, com juros, né? Se aproveitando dos problemas dos irmãos para poder ganhar dinheiro, emprestando, visando lucro, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Está vendo, meus irmãos? Mas essa porção aqui, versos 5 a 9 de Ezequiel 18. Então o justo, de fato, é aquele que pratica a justiça. Porque ele falou aqui bem claro, o homem justo que pratica juízo e justiça, ele viverá. Está vendo a quantidade de obras que ele tem que fazer para confirmar a sua salvação? Então o tal justo, se fizer isso, praticar obras, obedecer aos mandamentos, fazer o bem, esse certamente viverá. Ou seja, quem não fizer esses atos de justiça, certamente morrerá. Então, tanto a salvação eterna quanto a condenação eterna são consequências de práticas. Vai dizer para mim que ninguém é salvo por obras? Tá de brincadeira, né? Amém, queridos? É muito claro, né? A palavra de Deus não nos deixa nenhuma dúvida. Amém? Romanos capítulo 2, verso 3, está escrito: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas essa fé se consuma quando há, de fato, obediência. Amém? Porque a fé sem obras é morta. Então não basta só ouvir do Evangelho, tem que praticar o Evangelho para ser salvo. Amém, queridos? Continuando da leitura, vamos ler agora dos versos 10 a 20. Presta atenção. E se ele, o pai, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, práticas das boas obras, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, ou seja, praticar obras da carne sem arrependimento. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, uma só dessas práticas, uma só. Na verdade é Tiago, né? Tiago 2 que diz isso. Uma só prática sem arrependimento vai gerar condenação. Uma só. E o apóstolo Paulo fala lá de uma lista gigantesca de obras da carne e coisas semelhantes a estas. Então quem pratica não será salvo. Aí ele continua o texto de Ezequiel 18. Porventura, quem cometer essas coisas, o filho que cometer essas coisas, ele viverá? Não, não viverá. Ainda que o pai seja justo. Mas se o filho escolher não praticar, ele não vai viver. Isto nos ensina que aquele texto de Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, ele está de fato fora de contexto. Esse texto ele não pode ser recortado, queridos. Ele tem um contexto. Se você não assistiu, escreve aqui meu nome e coloca lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu gravei um vídeo muito interessante falando que de fato não é uma promessa para toda nova criatura. Nasci de novo, automaticamente meu filho e minha mulher serão salvos. Nada disso. Esse texto de Atos 16 e 31, ele está fora de contexto. Ele tem um contexto. E lá vocês vão entender. Assista o vídeo lá, por favor, se você não assistiu, né? Então, esse filho vai viver? Claro que não, ele não viverá. Todas estas abominações que ele fez, procedeu, praticou, certamente morrerá. Ou seja, ele morrerá porque praticou. Ele viverá se praticar. Praticar boas obras para viver, mais obras para morrer. Então a salvação, ela é por obras. Condenação, também por obras. Continuando. O seu sangue será sobre ele. Olha, é responsabilidade total dele. E eis que também, se este homem, se este pai, gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, agora é a situação inversa, e vê
todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e não cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, se ele fizer isso, o tal não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Então aqui é uma situação inversa. Se o pai pratica injustiça, mas o filho não imita a conduta do pai, ele viverá e o pai morrerá. Amém, queridos? Seu pai, porque praticou, olha aí, procedeu a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Ele não morrerá porque Deus escolheu ele para a morte. Ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Olha aí, maldição hereditária. Por quê? Porque ele não vai levar a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu, queridos, praticou com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, porque praticou, salvação por obras, por isso, certamente viverá. A alma que pecar, ou seja, sem arrependimento, é claro, essa alma morrerá. Morrerá eternamente, queridos. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo, e justo é aquele que pratica justiça, 1 João 3 e 7, ficará sobre ele a impiedade, a justiça do justo ficará sobre ele. E no contexto da justiça do justo, é aquele que de fato praticou a justiça. Amém, queridos? Está claro aqui no texto, né? Ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio, que não praticou, cairá sobre ele. Responsabilidade totalmente do homem. Lemos aqui até agora o verso 20, até o verso 20 de Ezequiel 18. Está vendo quantas verdades, queridos? A salvação é individual. A condenação é individual. Se meu pai praticou justiça e eu escolher não praticar, eu morrerei. Se ele não praticou a justiça e eu praticar a justiça, eu viverei. Porque o filho não leva a maldição hereditária do pai. Se nascer de novo, é claro. Porque a maldição, não estou dizendo que não existe a maldição hereditária, existe e tem exemplos na Bíblia disso. Porém, quem nasce de novo, quem resolve ouvir a palavra e praticar, esse vai viver. Estará quebrado, em nome de Jesus, a maldição hereditária. Do seu pai, ou da sua avó, do seu bisavô, não importa, queridos. Maldição hereditária é quebrada na vida daquele que nasce de novo e obedece aos mandamentos. Amém? Olha só que entendimento libertador, só nesse texto de Ezequiel 18. Vamos continuar? Verso 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá. Há esperança para ele, desde que ele se arrependa. Ele não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Agora olha o detalhe. Pela justiça que praticou, viverá. Vida eterna, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 2 diz: a vida eterna é para aqueles que perseveram em praticar o bem. Só adquire vida eterna quem pratica o bem, ou seja, que faz obras de justiça. Salvação eterna é por obras ou não? Pelo amor de Deus. Está claríssimo na palavra. Mas Wagner, em Efésios 2, está escrito que não é por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, ali é um contexto de obras da lei, dos ritos cerimoniais. Tem nada a ver com obedecer aos mandamentos do Senhor. Da lei real, claro, né? Dos 10 mandamentos. Que se resumem em não praticar as obras da carne, deliberadamente. Olha só, meus irmãos, pela justiça que praticou, viverá. É o Senhor que está falando. E a palavra dele não volta para ele vazia. Então, pela justiça que praticou,
ele viverá eternamente, salvo por obras de justiça. Ah, não é por méritos. Ah, meus irmãos, se depois dessa leitura de Ezequiel 18 você continuar insistindo que não é por méritos que somos salvos, aí você está de brincadeira com a Bíblia. Ou você realmente não quer entender a Bíblia de jeito nenhum, ou não sei o que é, meu irmão, ou minha irmã. Então, se você ouvir um líder, por mais influente que ele seja, falar que não é por mérito que somos salvos, descarta no nome de Jesus essa heresia. É bonito, é maravilhoso, até dá vontade de chorar. Não. É mentira de Satanás, é uma mentira sutil, queridos. Tem cara de verdade, mas é uma falsa modéstia e vai levar à perdição se nós nos acomodarmos nos nossos pecados. Muitas pessoas estão sendo condenadas ao inferno hoje, queridos, morrendo para serem julgados depois do juízo do trono branco para o lago de fogo, que serão julgados e estão hoje em tormento no mundo dos mortos, porque se acomodaram em determinadas práticas deliberadas do pecado e achavam que estavam livres, salvos, mas eles vão receber a sentença que por causa das iniquidades que ele cometeu sem arrependimento, ele será condenado. Ah, mas o meu pastor falou. Problema dele. Ele vai colher as consequências também desses ensinos hereges. Mas você morrerá no seu pecado. Aí Jesus, no verso 23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Não é do agrado de Deus, queridos, que os ímpios sejam condenados. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele vai ter que cumprir a sua justiça, porque está escrito. E ele não pode ultrapassar o que está escrito. O próprio Senhor, ele não está acima da sua palavra. Ele e a sua palavra estão equivalentes. Amém, queridos? A palavra não está acima de Deus, nem Deus acima da palavra. A palavra e Jesus é um só. Amém? Então, se está escrito, vai se cumprir. Verso 24 de Ezequiel 18. Mas desviando-se o justo da sua justiça, agora o processo invertido, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura ele viverá? De jeito nenhum. De todas as justiças que tiver feito, não se fará a memória dele. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Por isso que está escrito em Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Se hoje estamos bem, queridos, mas se nós voltarmos a pecar deliberadamente, todas as justiças que nós fizemos até hoje não serão mais lembradas. Porque o fim das coisas é melhor do que o seu início. Glória a Deus. Continua. Verso 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. É a maneira como nós saímos desta vida, queridos, que vai contar para toda a eternidade. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre vigilantes. Porque nós não sabemos a que momento vamos morrer. Por isso que a salvação é para hoje. Então, se hoje você está com alguma pendência, resolva agora no nome de Jesus, porque você não sabe se vai morrer. Porque se morrer, segue-se o juízo. Palavra do Senhor para o nosso coração, queridos. Que sugere temor ao nosso coração. Aquele, pois, que julga estar firme, cuide para que não caia. Amém, queridos? Olha só que texto maravilhoso de Ezequiel 18. Continuando, o verso 27, agora vamos concluir. Mas, convertendo-se, ou seja, se arrependendo, o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, olha aí, procedendo com retidão e justiça, procedendo, praticando, esse conservará a sua alma em vida, perseverar em obedecer. É ou não é por obras? Meu Deus do céu. Pois que reconsidera e se converter, ou seja, pois que reconsidera e se converte, se arrepende de todas as tuas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então, arrependei-vos, arrependei-vos. Ô palavra maravilhosa, que em boa parte das igrejas não se fala mais.
Arrependimento, queridos. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Procedimentos, ações, obras, obediência. Não é isso que Jesus fala em Apocalipse 22? Eis que cedo venho, comigo estará o galardão, que retribuirei cada um segundo as suas obras. Eu julgarei cada um de nós conforme os seus caminhos. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Cada um de nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados tudo o que fizemos com o meio do corpo. Meu Deus. Eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, o seu procedimento, suas ações, suas obras, sua obediência. Não sou eu que escolho um para a morte eterna, um para a vida eterna, independente das suas obras. A responsabilidade é total de vocês. Se vocês derem ouvido à minha voz, viverão. Se não derem ouvidos, colherão os frutos dos seus pecados. Os que semeiam para a sua carne, na carne colherá morte, corrupção, destruição. Mas os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí ele continua. Julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha aí, olhe para que não caia. O que vai nos fazer tropeçar? Iniquidades, queridos, pecados. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. E o tempo todo, queridos, não devemos andar mais na prática do pecado. Porque se voltarmos a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo intenso, de fogo, que há de consumir os inimigos de Deus. Amigo de Deus é aquele que obedece seus mandamentos, inimigo é o que desobedece. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Olha aí, queridos, coração novo, espírito novo, num contexto de arrependimento. Ninguém nasce de novo sem arrependimento, queridos. Eu gravei um vídeo muito tempo atrás, mas que disponibilizei há pouco tempo aqui no canal. Está falando acerca de arrependimento. Sem arrependimento não há novo nascimento. Se você não assistiu, assiste. Sem arrependimento não há novo nascimento. E arrependimento é uma disposição de mudar, de não fazer mais os pecados, queridos. Disposição no coração de se arrepender. E no dia a dia, demonstrar na prática os frutos dignos desse arrependimento. Amém? Então, fazei-vos um coração novo, um espírito novo. Olha aí, queridos, num contexto de prática. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu vou ter que julgá-lo. Deus sente muito, queridos, quando julga alguém, mas ele vai julgar, porque ele não pode estar acima da sua própria palavra. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, os nossos pecados só são apagados quando há a nossa resposta à obra de Cristo na cruz. Não é a obra de Cristo de Jesus na cruz de forma unilateral que nos salva. Não é só ouvir sobre o Evangelho e ter um assentimento mental. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu na cruz, então estou salvo. Repito uma oração, estou salvo. Se não houver uma disposição no coração de se arrepender e no dia a dia demonstrar na prática os frutos dignos desse arrependimento, não há novo nascimento. Por isso que na maioria das igrejas, milhares de pessoas não são novas criaturas, porque de fato, genuinamente não nasceram de novo, porque só dá para nascer de novo quem se converte. Pecados só são apagados quando há resposta do homem em arrependimento, ou seja, pecados perdoados são méritos nossos. A parte de Jesus ele já fez na cruz. Ele deu sua vida por toda a humanidade. Mas para que essa humanidade receba na prática o que Jesus fez na cruz, essa humanidade precisa responder em arrependimento. E o arrependimento é um mérito. Hebreus 5,9.
Olha só, queridos, olha como está escrito, Hebreus 5:9, para finalizarmos aqui. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O sangue de Jesus só vai gerar eterna salvação para a nossa vida se nós obedecemos. Então Jesus Cristo é fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, de uma vez por todas, queridos, entenda isso. O Evangelho não isenta o homem da sua responsabilidade. Esse é um texto maravilhoso, libertador, de Ezequiel capítulo 18. Medite você mesmo novamente em casa. Leia com cuidado, marca os textos, as palavras, as frases, e você vai ser livre, queridos, livre desses enganos terríveis que estão aí em boa parte das igrejas. Amém, queridos? Maldição hereditária para quem nasce de novo e pratica a verdade? Não tem mais, porque nós vamos colher exatamente os frutos da nossa obediência. Se obedecermos a Deus, independente se nossos pais aprontaram, nós não vamos colher as consequências dos atos deles. Ou vice-versa, se nossos pais foram piedosos a Deus e nós resolvermos voltar atrás, nós, não é porque eles são novas criaturas que nós seremos salvos, nada disso. Nós colheremos os atos, as consequências dos nossos próprios atos. Amém, queridos? Então é isso. Maldição hereditária para a nova criatura que obedece a Jesus está quebrada agora, no nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.